Gilvanda Federal chegou ao limite. Hoje você vai ver tudo o que ele tinha para falar sem papa na língua. Hoje o tema tá quente. Gilvanda Federal finalmente explodiu e abriu o jogo sobre tudo o que estava entalado na garganta dele. Você não vai querer perder essa. Vamos para o vídeo. E cadê o presidente do Senado que não fala nada? Tem gente falando, mas o presidente do Senado uma hora vai fazer. Não vai fazer nada, porque é omisso, covarde, tô de saco cheio de ver dois presidentes da Câmara e do Senado calado. Se nós, deputados, levantasse a nossa voz em conjunto contra o presidente Arthur Lira e o presidente do Senado, não seria assim. Tem uns aqui que trocado por esterco é caro. Então assim, ou fumar uma maconha, ou tomar um chá de cogumelo, ou os dois, porque só deve viver doidão, pô. Mas eu me arrependo de ter votado no presidente Arthur Lira. E já aviso ao PL, não irei votar em candidato algum a presidente que ficou calado esses 2 anos contra essas decisões arbitrárias de ministro do STF. Não voto, nem que seja do PL. Hoje em dia não se pode chamar mais um ladrão de ladrão, um corrupto de corrupto. Que em 20 anos de Polícia Federal eu nunca vi a Polícia Federal ser tão aparelhada, a começar pelo seu diretor-geral, que é um petista. Passaram 4 anos chamando o presidente Jair Bolsonaro de genocida, e eu não vi a Polícia Federal intimar nenhum deputado do PT, PSOL, PSB. Bem, primeiro nós sabemos que o sistema prisional brasileiro é a terceira maior população carcerária do mundo, 832 mil pessoas presas, e sabemos que é uma situação de superlotação e absolutamente precária, vulnerável, violenta e desumana. O próprio STF reconheceu isso ano passado, identificando o sistema carcerário como um estado de coisas inconstitucionais, violações cotidianas de direitos fundamentais. Bem, 95% das pessoas que saíram temporariamente retornaram de maneira regular. Ou seja, 5% de fato não voltaram de forma regular. Então tem um projeto que vai mudar drasticamente a estrutura do sistema prisional, baseado em 5% dos casos, sem nenhum estudo fazendo uma relação destes casos com o aumento de criminalidade. Aqui vale fazer o bom debate. Óbvio, existem exemplos que são tristes e trágicos. Isso precisa ser dito. Ninguém aqui quer defender a criminalidade. Só que você não muda uma legislação, você não muda a lógica penal baseado em casos, por mais tristes que eles sejam. Você precisa pensar o sistema como um todo. E não há nenhum estudo que comprova que esses 5% que não voltam ou demoram a voltar, que isso está impactando, de fato, no aumento da criminalidade no Brasil. Eu quero pontuar sobre alguns assuntos, ser breve também, devido ao meu tempo. Queria eu ter o tempo de liderança também, igual o pastor tem, mas não tenho liderança nem em casa, mas fazer o quê? Eu quero falar, fim da saída temporária. Eu até concordo com a bandeira do pastor, ele é contra. Eu pergunto qual a dificuldade da lei prever que o preso cumpra sua pena, o criminoso cumpra sua pena. Nós tivemos casos no Brasil de assassinos dos pais sair, na saidinha dia dos pais. Então é um absurdo, é uma vergonha falar isso aí em outros países sérios. Eu quero falar também, eu acho muito importante, sobre aquela ocorrência de Varginha. Me manifestei várias vezes e quero me manifestar aqui na comissão. A Polícia Federal viu uma matéria, até me ligaram e me falaram de uma matéria no programa Fantástico, e eu fiz questão de assistir no horário alternativo a matéria para poder me inteirar das reclamações. A Polícia Federal indiciou 40 policiais, entre policiais rodoviários federais e policiais militares. Diz que o que eu fiquei mais surpreso, mais revoltado, foi a fala no inquérito de que todos os policiais que ali estiveram estavam imbuídos da vontade de matar. Isso é uma falácia, uma aberração. O policial foi lá cumprir a missão dele. Mas eu sou obrigado a dizer aqui, eu gargalhei, me diverti, até pensaram que eu estava assistindo um filme da Netflix, mas não era a matéria do Fantástico. Quando a reportagem começou a mostrar a simulação dos presos fugindo pro fundo, pra piscina, fugindo pros cômodos, uns subiram na casa, e a PRF e o BOP sapecando. É muito divertido, porque aqueles caras, aquele tipo de vagabundo são os mesmos que subjugam cidades, explodem metade de um quarteirão, explodem agências bancárias, eles colocam reféns em cima do capô do veículo, em cima do teto do veículo, desfilam com esses reféns, saem em comboio, dando tiros de fuzis e metralhadoras para cima, eles atiram em unidades policiais. Então é muito prazeroso para quem odeia bandido, você vê, mesmo que de forma simulada, bandidos fugindo, correndo pro fundo, desesperado, igual baratas, igual ratazanas, e entrando na bala. Então é importante que esses policiais recebam o incentivo e o apoio da população. Inclusive,
Não cabe falar aqui, mas tem um pedido de Pix para financiar a defesa desses policiais rodando. Eu peço que as pessoas se atentem a isso. Precisam de apoio, mataram bandidos. Esses criminosos iam humilhar pessoas, iam atirar em unidades policiais, iam matar pessoas. O plano era roubar 65 milhões de reais e foram contidos antes de agirem. Então, parabéns a esses policiais. Eu peço que a Polícia Federal reveja. Mandaram 40 peritos lá. Pra que mandar 40 peritos pra ferrar com polícia? Pelo amor de Deus. Outra coisa que eu queria fazer, um pequeno comentário para encerrar a minha fala. Nós estamos falando aqui em 39.500, 40 mil mortes violentas no Brasil. Gente, lá na minha região, tem morrido um tanto de vagabundo que não faz falta nem pra mãe, que dirá pra sociedade. Então, desses 40 mil que morreram de forma violenta, eu sinto por pessoas igual o Sargento Gonçalves falou, que são pessoas de bem, trabalhadeiras, mas tem uns aqui que trocado por esterco é caro. Trocado por esterco é caro. Só pra finalizar, 800 mil presos no Brasil. Deveria ter 2 milhões, que tem de vagabundo infernizando gente boa nas ruas, não tá no gibi. Presidente Lula, por favor, faça uma coisa que preste. Construa mais presídios pra enfiar em cana vagabundo que tá aterrorizando o cidadão de bem. Muito obrigado. Força e honra, bandido bom é bandido morto. É uma pena o deputado do PSOL, o pastor da Shopee, ter ido embora, porque eu queria questionar ele. Eu não consigo, assim, sério mesmo, eu não consigo entender a cabeça de um parlamentar da esquerda. Porque eles defendem o desencarceramento, eles dizem que o problema do nosso país é a quantidade de presos no presídio, de vagabundos que cometeram crimes. Ali ele diminui a situação de um assaltante. Assaltante é uma das piores espécies que existe no nosso país, que vai roubar, tirar, às vezes, uma vida por conta de um celular. Então eles defendem o desencarceramento, que bandido tem que estar solto. Mas na hora de votar para liberar um deputado que está preso por um crime que não existe, que é o crime de opinião, como o deputado Daniel Silveira, como o deputado Capitão Assunção, eles votam para prender. Então assim, ou fumar uma maconha, ou tomar um chá de cogumelo, ou os dois, porque só deve viver doidão, pô. Porque não é possível. Libera um traficante, libera um assaltante, mas o deputado que xingou o ministro do STF, xingou. Devido ao processo legal, indenização, primeira instância, faz lá o que tem que fazer pelo crime de injúria, calúnia. Agora tá preso com voto de deputados da esquerda. Então assim, eu não consigo entender os caras. Então, eu quero parabenizar novamente aqui o presidente da Assembleia, Marcelo Santos, que imediatamente foi em defesa do deputado Capitão Assunção, de um parlamentar. E aqui, o deputado delegado Ramage foi intimado na Polícia Federal, já foi. Eu não vi o presidente Lira falar nada. Eu estou sendo agora, não vejo o presidente Lira falando nada. Então assim, eu me arrependo do meu voto. Votei porque o partido falou que era o melhor candidato, mas eu me arrependo de ter votado no presidente Arthur Lira. E já aviso ao PL, não irei votar em candidato algum a presidente que ficou calado esses 2 anos contra essas decisões arbitrárias de ministro do STF. Não voto, nem que seja do PL. Eu vou olhar, falou alguma coisa contra? Se posicionou, porque se não tivesse se posicionado, o meu voto para presidente da Câmara vai ser para alguém que levantou sua voz contra essas arbitrariedades que vem acontecendo. Só mais 30 segundos, presidente. Eu queria aqui repudiar a fala do ministro Gilmar Mendes contra os evangélicos. Ele disse numa entrevista, só mais 30 segundos, ele disse numa entrevista à Globo News que numa reunião lá do STF, um orador afirmou que existe uma narcomilícia evangélica no Rio de Janeiro. Ele afirmou que existe um acordo entre narcotraficantes, milicianos e uma rede evangélica. Deu nome, ministro Gilmar Mendes. Quem é essa rede de evangélico? Quem é o pastor? Dê nome. Isso sim é uma acusação leviana, isso sim é um discurso de ódio contra os evangélicos. Então aqui o meu protesto e o meu repúdio à fala do ministro Gilmar Mendes, que quando a gente os critica é discurso de ódio. Agora atacar os evangélicos do nosso país, isso sim não é discurso de ódio. E cadê o presidente do Senado que não fala nada? Tem gente que fala, mas o presidente do Senado uma hora vai fazer. Não vai fazer nada, porque é omisso, covarde. Os nossos presidentes da casa aqui, podem me perseguir, pode fazer o que quiser, mas eu tô de saco cheio de ver 2 presidentes da Câmara e do Senado calados. Se nós, deputados, levantasse a nossa voz em conjunto contra o presidente Arthur Lira e o presidente do Senado, não seria assim. Mas fica um gato pingado, revoltado, com medo do Arthur Lira. Eu tô cansado aqui de ouvir, e eu sei disso. Aqui a gente faz uma pressão no governo e o Arthur Lira vai por trás para negociar cargo e emenda. Então assim, eu acho que nós todos deveríamos falar
o que vem acontecendo aqui na Câmara dos Deputados. Obrigado, presidente. Aqui no Brasil, hoje em dia, não se pode chamar mais um ladrão de ladrão, um corrupto de corrupto. Eu recebi ontem uma intimação da Polícia Federal para comparecer no dia 20 de março, às 14 horas, na Superintendência da Polícia Federal, para me explicar por que eu chamei o Lula de ladrão. Eu quero aqui, primeiro, informar aqui a Comissão de Segurança que em 20 anos de Polícia Federal eu nunca vi a Polícia Federal ser tão aparelhada, a começar pelo seu diretor-geral, que é um petista. Nunca vi a Polícia Federal tão aparelhada. Rasgaram o artigo 53 da Constituição Federal, não existe mais imunidade parlamentar, passaram 4 anos chamando o presidente Jair Bolsonaro de genocida, e eu não vi a Polícia Federal intimar nenhum deputado do PT, PSOL, PSB. Nenhum. Não vi nenhum. Quero dizer que se o objetivo é me intimidar, mexeram com o cara errado. Em 20 anos de polícia, sempre combati as organizações criminosas, sempre arrisquei minha vida, subindo em comunidades dominadas pelo Comando Vermelho, PCC, então assim, vão intimidar o cara errado. Se o próprio vice-presidente da República disse que o Lula ia voltar à cena do crime, e hoje é vice-presidente, eu pergunto, que brasileiro acha que o Lula é honesto? Então dizer que eu vou repetir tudo o que eu disse na Polícia Federal, no Supremo, porque, na minha opinião, quem foi condenado por corrupção em 3 instâncias não é honesto e é ladrão sim. Dias em que o ministro da Justiça, aliás, esse hoje que eu acabei de citar, o Flávio Dino, quando era ministro da Justiça, dizia que nós precisamos humanizar os pequenos crimes. Mais do que é necessário, senador Pacheco, hoje é a segurança privada. Nós não temos efetivo. Então é o seguinte, pequenos crimes é o quê? É o sujeito que roubou uma televisão dentro da sua casa, você está pagando em 10 vezes, 20 vezes, ele levou um crime pequeno. Você não pode nem reclamar. A polícia não tem efetivo para ir buscar. A segurança privada hoje faz-se mais que necessário. Onde creches não tem segurança, não é efetivo de polícia, nenhum governador, quase todos, tem à disposição de Jorginho, lá em Santa Catarina, de recrutar os aposentados da polícia. E hoje, quem tem filhos na escola, não estou falando de rico, nem classe média, não. Todo e qualquer cidadão hoje tem uma lojinha, ele depende da segurança privada. E eu quero aqui hipotecar o meu apoio, o meu voto, porque vivo num país onde há um desmando, onde quem manda é o Comando Vermelho. Vive num país onde o PCC faz parte do sistema que governa o país, do espectro que governa o país. O PCC e o PCC é o crime organizado. Comando Vermelho, que são cortejados pelo ministro. Um país onde a segurança pública não existe. Veja, nós nunca vimos alguém fugir de presídio de segurança máxima. Há quantos anos Fernandinho Beiramar está preso? Há quantos anos Marcola está preso? Mas só foi assumir o ministro que, nesse lugar aí onde está o senador Pacheco, chamado Lewandowski, rasgou a Constituição, cuspiu na cara dos senadores, cortou o meu microfone, quem estava falando era eu, para poder dar direitos políticos a Dilma. Quando se cospe na Constituição, o cidadão brasileiro não tem o mínimo de segurança. Quem sabe nós não necessitássemos da segurança privada, se as autoridades desse país, realmente justiça fosse justiça, democracia fosse democracia. Mas hoje falar em democracia, você é antidemocrático. E agora está um zum aí sobre o ministro Alexandre de Moraes ter usado o TSE para investigar bolsonaristas. Está nos jornais. E aí eu pergunto, esse homem não vai ser convocado nem para se explicar? Porque se dos 3 poderes, senhores que me ouvem, o Brasil que me ouvem, dos 3 poderes existentes na nação, o que mais tem poder é o Senado. Por quê? Esse homem não é convocado nem para dizer se errou, se acertou, se isso foi uma bobagem e não foi ele. Vai culpar alguém ou não, como Lula, né? Alguém que já morreu, para assumir. Ou nós vamos impeachment ele? É a pergunta que eu faço. É a pergunta que eu faço. Mas uma Suprema Corte
Quando você anda na rua, eu não tenho andado em função da minha cirurgia, mas vejo nas redes sociais como essa casa é cobrada, como o Senado é cobrado por ser omisso. Omisso. Eu gostaria de dizer, senador Laércio, que eu vou voltar a falar hoje ainda, mas só para dizer àqueles que fazem a segurança privada nesse país, que necessário se faz mais que nunca, senadora Damares, senador Flávio Bolsonaro, a presença da segurança privada para aqueles que podem e os prefeitos possam lançar mão disso além da guarda municipal, pelo menos para fazer a guarda das nossas crianças. Nós estamos vivendo calamidade pública na segurança, onde o bandido é coroado e glamourizado e o cidadão abandonado. Obrigado pelo seu relatório e certamente votarei a favor. Obrigado.